Juventus e Cagliari se enfrentam pelo campeonato italiano, a Juventus que é a terceira colocada, o Cagliari está na 17ª posição e a Juventus jogando em casa é muito favorita para esse duelo. Então dá para você ir na vitória da Juventus, né, casa vence, dupla chance também para a Juventus e over 1,5 para esse duelo é muito válido. Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos da Juventus, 6 vitórias, os últimos 10 jogos do Cagliari, 4 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pelo campeonato inglês, o Aston Villa recebe o Manchester United. O Aston Villa, que está muito bem na competição, é o 5º colocado, e o Manchester United, que está oscilando bastante, é o 14º. Jogando dentro de casa, o Aston Villa tem um leve favoritismo para esse duelo, mas eu não apostaria na vitória seca de nenhum dos dois. Então, dupla chance para o Aston Villa é muito válido, over 1,5 é muito válido, e o Aston Villa marcando um gol também é muito válido. Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Aston Villa, 7 vitórias, os últimos 10 jogos do United, 3 vitórias. Para o próximo jogo. O Chelsea recebe o Nottingham Forest. O Chelsea que é o 4º colocado e o Nottingham Forest no meio de tabela é o 11º. Jogando dentro de casa, o Chelsea é favorito para esse duelo, então dá para cravar uma vitória do Chelsea e dá para ir também na dupla chance Chelsea empate. Over 1,5 também é muito válido para esse duelo. Os últimos 10 jogos do Chelsea foram 7 vitórias. Nos últimos 10 jogos do Nottingham Forest foram 4 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pelo Campeonato Espanhol, o Alavés recebe o Barcelona que é o líder do campeonato. O Alavés está na 11ª colocação e mesmo jogando fora de casa eu considero o Barcelona favorito para esse duelo. Então vitória do Barcelona é muito válido, over 1,5 também é muito válido. Dupla chance no Barcelona também é muito válido. Os últimos 10 jogos do Alavés foram 3 vitórias. Nos últimos 10 jogos do Barcelona, 8 vitórias. Vamos para o próximo jogo. O Frankfurt recebe o Bayern de Munique. Como vocês sabem, campeonato alemão é jogo para gols, né? O Bayern é o primeiro, o Frankfurt é o 2º colocado, então aqui eu fugiria um pouco da vitória do Bayern, apesar do Bayern ser favorito, mas é muito arriscado. Eu iria no over 2,5, é isso mesmo, over 2,5 é o mercado que eu iria nesse duelo. Os últimos 10 jogos do Frankfurt, 7 vitórias, nos últimos 10 jogos do Bayern, 8 vitórias. Vamos para o próximo jogo. O Brighton, pelo campeonato inglês, recebe o Tottenham que é o 8º colocado. O Brighton é o 10º, então 2 times que estão ali muito próximos na tabela. E as casas de aposta dão uma igualdade muito grande nesse duelo. Então aqui eu iria over 1,5 para esse duelo, o único mercado que eu entraria nesse jogo. Os últimos 10 jogos do Brighton foram 6 vitórias, nos últimos 10 jogos do Tottenham também 6 vitórias. Vamos para o próximo jogo. A Fiorentina recebe o Milan pelo campeonato italiano, o Milan que é o 4º colocado, a Fiorentina é a 12ª colocada, né? Mas é um jogo muito duro para o Milan, né? E jogando fora de casa é complicado arriscar na vitória seca. Então eu fugiria de algum vencedor aqui, dupla chance também eu não iria, ambas marcam é muito válido. Ambas marcam e over 1,5 para esse duelo é muito válido. Os últimos 10 jogos da Fiorentina, 4 vitórias, os últimos 10 jogos do Milan, 5 vitórias. Vamos para o próximo jogo. O Nice recebe o Paris Saint-Germain pelo campeonato francês, o líder Paris Saint-Germain jogando fora de casa contra o Nice, que é o 9º colocado. Paris Saint-Germain vem muito bem na competição e dá para a gente arriscar uma moedinha aí na vitória deles, né? Dupla chance já é um pouco mais seguro. Dupla chance para o Paris Saint-Germain, fora empate, né? E o over 1,5 também é muito válido. Os últimos 10 jogos do Nice, 3 vitórias. Nos últimos 10 jogos do Paris, 6 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Real Sociedad e Atlético de Madrid fazem um clássico lá no Campeonato Espanhol. O Real Sociedad, que vem na 14ª colocação. O Atlético de Madrid é o 4º colocado. Então, jogo bastante duro, jogo bastante pegado. Eu iria no over 1,5 para esse duelo. Over 1,5 que está pagando uma cotação muito boa. Os últimos 10 jogos do Real Sociedad, apenas 2 vitórias. Os últimos 10 jogos do Atlético foram 5 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Grande clássico português para fechar aqui a nossa análise, Porto e Braga. 2º colocado Porto, jogando dentro de casa contra o Braga, que é o 5º colocado. Então, assim, dá para apostar na vitória do Porto? Dá, só que é um pouquinho arriscado porque o Braga tem um bom time. Dupla chance no Porto é muito válido e over 1,5 também é muito válido. Os últimos 10 jogos do Porto, 7 vitórias. Nos últimos 10 jogos do Braga, 6 vitórias. Beleza, galera? Então, isso aqui foram as nossas análises pro domingo, certo? E agora fica aí com o nosso bilhetezão aí para tentar buscar o green. Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, fui!